Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de eletrônica digital. E na aula de hoje nós temos como objetivos aprender o que são os circuitos codificadores e decodificadores e conhecer alguns circuitos familiares, ok? Então, a aula de hoje é bem simples. Atenção, vamos lá. Primeiro falando sobre os decodificadores. Então, um decodificador é um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas, aqui estão as entradas, tá? Que representam um número binário. Então, essas entradas aqui do decodificador representam um número binário, certo? E ele ativa apenas uma saída. Ele lê o código e diz qual saída que deve ser ativada, tá? Cada saída dessa corresponde a um número ou a um código recebido, certo? Então, ó, vocês podem ver aqui que a gente tem N entradas e M saídas, certo? Então, já que cada entrada pode ser ou 0 ou 1, a gente tem 2 elevado a n códigos possíveis na entrada, certo? Então, para cada uma delas, uma dessas portas O aqui, certo? O de out, tá? Uma dessas portas O, que são a saída, vai ter um nível alto, tá bom? Para cada uma combinação de entrada, certo? A gente vai ter uma das portas em nível alto. Todas as outras estarão em nível baixo. Como assim? Vamos ver essa tabela verdade de um decodificador 3 linhas para 8, certo? Então a gente tem na entrada temos 3 linhas, 2 elevado a 3 dá 8, né? Então temos 8 possibilidades de saída, certo? Prestando atenção aqui, ó. Para cada combinação na entrada, certo? Para cada combinação possível da entrada, uma das saídas será verdadeira ou uma das saídas estará em nível alto. Pode ver aqui, ó, para a primeira combinação, 0, 0, 0, a saída 0 está em nível alto. Para a segunda combinação, 0, 0, 1, a saída 1 está em nível alto. E nesse caso aqui ainda corresponde, né? O número binário corresponde à saída aqui, ó. O 7 em binário, por exemplo, corresponde à saída 7 no nível alto. Esse aqui é um decodificador de 3 para 8, certo? Ele passa de 3 linhas, 3 entradas, para 8 saídas, ok? Aqui a gente tem o circuito dele, tá bom? Ó, a gente viu que cada entrada pode ser 1 ou 0, né? Então pode ser ela ou ela barrada, tá bom? E as saídas estão aqui. Então, para cada combinação na entrada, apenas uma dessas saídas estará ativa. Isso é o que faz o decodificador. Para cada código na entrada, ele decodifica para uma das saídas em nível alto, ok? Isso é o que faz o decodificador. Ele pega a entrada, lê o código da entrada e diz qual saída que vai ser ativada, ok? Vamos agora para os codificadores. Interessante, né? A gente primeiro viu os decodificadores, agora a gente vai para os codificadores, aqueles que fazem o código, tá bom? Então, ó, falando de novo dos decodificadores, a maioria aceita um código na entrada e produz um nível alto na saída, ou um nível baixo, dependendo de qual for o decodificador, tá? Então podemos dizer que o codificador, como eu já falei, né, o decodificador ele identifica o código na entrada e ativa uma saída. Aqui no codificador é o oposto, certo? Para cada entrada, certo? Para cada entrada ativa, ele gera um código na saída, certo? Então, o codificador ele tem várias linhas na entrada, várias variáveis na entrada, mas somente uma é ativada por vez, certo? Isso para gerar o código aqui na saída, ok?
o oposto lá do decodificador. O codificador tem várias entradas, mas apenas uma é ativa por vez, certo? Apenas uma é ativa por vez. E aí, para cada entrada que é ativa por vez, a gente tem um código na saída, tá? Vamos a um exemplo aqui. Esse agora é o codificador de 8 para 3 linhas, certo? Um codificador de 8 para 3 linhas. Nesse caso desse codificador de 8, a gente está vendo aqui que as entradas estão barradas, né? Certo? Se as entradas estão barradas, tá bom? Então significa que cada entrada dessa estará ativa quando a entrada for 0, certo? Ela, já que está barrado, ela será verdadeira quando for 0, tá bom? Estará ativa quando for 0. Estará ativa quando tiver um nível baixo, certo? Então, ó, para qualquer combinação na entrada 0, tá bom? Dependendo das outras saídas aqui, tá? Então, ó, se a entrada 0 for qualquer coisa, porque a entrada 0 ela não vai entrar, certo? O que é que vai gerar um 0 na saída? Todas as portas não estarem ativas, certo? Isso gera um 0 na saída. Se nenhuma porta estiver ativa, gera um 0 na saída. Nesse caso, se todas forem iguais a 1, gera um 0 na saída. Então, esse A0 aqui ele não vai importar, certo? Quando vocês virem no circuito, ele não vai estar conectado em nada, tá bom? Então, ó, para cada 0 aqui nas entradas, ele vai formar um código na saída diferente, tá bom? O contrário do decodificador. E aqui a gente tem o circuito. Vocês podem ver, ó, que todas as entradas aqui estão barradas, certo? Tem uma bolinha, então significa que ela é um inversor. Todas as entradas estão barradas aqui, certo? Ó, e o A0, como eu falei para vocês, ele não vai importar, então é um don't care, então ele não está nem ligado, né? Então nenhuma entrada importa. Ah, como é que eu vou saber que vai dar 0? Se nenhuma entrada estiver ativa, então a saída vai dar 0, certo? Então essa é a condição. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu os decodificadores e os codificadores. Na aula passada a gente viu os códigos, código BCD, código Gray. Nessa aula a gente viu como funciona um codificador e um decodificador. Na aula que vem a gente vai juntar as duas coisas, certo? E usar um codificador e um decodificador, tá? Para passar de binário para BCD ou de BCD para binário, tanto faz, certo? Então, até a próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal. Deus abençoe, bons estudos, façam os exercícios, tá? Muito obrigado. Até mais.